Então, pessoal, hoje nossa aula de número 8, o andar no Espírito. Já estudamos bastante sobre o Espírito Santo, já vimos algumas questões bem da teologia do Espírito Santo, né? Entendemos um pouco a respeito da deidade do Espírito Santo, da pessoalidade do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Vimos um pouco de paracletologia, né? Um pouco sobre o paracleto, como é essa ideia, quem é o paracleto, a sua relação com Jesus, a sua relação com a igreja, a sua relação com os discípulos, a sua relação com o mundo. E hoje nós vamos para aquilo que eu chamo de uma pneumatologia prática, né? Vamos mergulhar um pouco, quase que devocionalmente, nessa nossa escola bíblica, falando sobre o andar no Espírito. Capítulo 8, versículos 3 a 7, que diz assim: Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Bom, então a gente abre a nossa aula de hoje com Romanos 8, 3 a 7, esses versículos tão preciosos, que mostram o quanto nós precisávamos de uma ação redentora de Deus em Cristo Jesus e da presença do Espírito Santo de Deus em nós, visto que pela lei nos foi impossível prosseguir, porquanto a lei, de alguma forma, vinha sobre uma inclinação do homem que não conseguia responder ao rigor desta lei. Então Deus envia o próprio Senhor Jesus para morrer por nós na cruz, primeiro, para viver como nós, para cumprir em si mesmo toda a lei e para nos inserir num plano redentivo patrocinado pelo seu sangue na cruz do Calvário. Vimos que o Espírito Santo de Deus veio então para nos trazer uma nova concepção de vida, e o próprio Senhor Jesus, falando com Nicodemos, diz que era necessário que a gente nascesse de novo, não da carne nem do sangue, mas nascendo de novo pelo Espírito de Deus, ou do Espírito de Deus. É um novo gênio, uma nova geração. Nós fomos gerados outra vez para viver e andar uma vida no Espírito. E aí nós vamos trabalhar em cima dessas duas leis espirituais, dessas duas leis que regem a vida do homem aqui na terra, e nós vamos, claro, que em busca de viver a vida no Espírito. Não é fácil, não é simples, é um entregar-se diariamente, é uma busca diária pela presença de Deus e o auxílio e apoio do Espírito Santo, porque a nossa própria natureza carrega dentro de si ainda muito das nossas inclinações para fazer aquilo que é errado. Então, começando com a lei do pecado. Essa lei, chamada lei do pecado e da morte, como diz Romanos 7, 19 a 23, eu vou ler para você já já, ela nos coloca que há uma lei espiritual que opera dentro de nós, que assim como a lei da gravidade, aqui a gente vai trabalhar em cima de duas leis da física, né? Então, assim como a lei da gravidade que nos empurra para baixo, que nos suga para baixo, essa lei nos empurra para o pecado.
Paulo descreveu em relação a essa lei baseada em sua própria experiência, quando ele diz, aqui em Romanos capítulo 7, versículos 19 a 23, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo deixa muito claro, a partir da sua própria experiência, que existe uma guerra constante sendo travada dentro dele. Ele entende que intimamente, que lá no profundo do seu ser, existe uma satisfação em Deus. Nós entenderíamos aqui que o espírito do homem, o espírito que é o nosso espírito, tem esse desejo e se deleita e se realiza na vontade, no querer, na palavra e na própria presença de Deus. Porém, há uma lei guerreando dentro de nós, que são as nossas pulsões e a nossa própria natureza pecaminosa, que vem para nos arrancar. Assim como a gravidade que nos puxa para baixo, esta lei espiritual também vem para nos puxar para a nossa natureza mais primitiva e pecaminosa. Veja que Paulo declara no tempo presente, nesse caso ele já era um seguidor do Senhor, que nele ele diz, não habitava bem algum. Essa lei está em nós, nos foi herdada pela queda. Enquanto achamos que podemos ou que temos algo que seja útil a Deus, contrariamos o que a palavra diz. Iremos nos esforçar para subir, porém a queda será iminente. Ficamos, quem sabe, uma quinzena nas alturas e depois nos cansamos e caímos de novo. Não podemos ignorar essa lei. A cruz nos livrou do homem do pecado, do velho homem, mas não eliminou de dentro de nós a lei do pecado. Então veja só, o que é que eu estou dizendo aqui, o que é que o texto está nos falando? Preste bem atenção numa coisa. Quando Deus formou o homem, lá no jardim do Éden, lá em Gênesis, quando ele cria o homem, ele constitui o homem como uma espécie de boneco, né? Ele pega do pó da terra e faz o homem. E o homem passa a ser ali uma estrutura biológica. Ele recebe de Deus toda a sua estrutura funcional, biológica. Então nós chamamos isso de vida biológica. Mas ele não tinha fôlego de vida, não tinha alma, não tinha espírito. Então o que Deus faz? Pega aquele homem que ele criara naquele momento e sopra em suas narinas e faz vir sobre o homem, ou para o interior do homem, o seu fôlego de vida. Ali entra uma vida diferenciada. Alguém diria que é o zoe e não a vida bios. A vida biológica necessitava que a alma fosse essa energia que fizesse funcionar essa vida biológica. Naquele momento, o homem passa a ser caracterizado e constituído como uma tríade: corpo, alma e espírito. Vamos entender? Corpo, alma e espírito. Corpo é toda a parte biológica, fisiológica, onde operam os nossos sentidos: audição, visão, paladar, tato, olfato. Isso é o que opera no nosso ser biológico, não é? Os nossos sistemas digestório, respiratório, cardiovascular, enfim, tudo aquilo que biologicamente existe em nós, todas as nossas células e os nossos sistemas. Funciona a partir dessa energia que é a nossa alma, é assim que nós cremos.
Então nós temos o corpo, a soma para os gregos, e nós temos a psique, que é a alma. A alma é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto e da nossa vontade. Então, naquele momento, toda a nossa vontade, a vontade do homem, eu vou direcionar para ser bem pontual, o Adão, naquele momento, ele tem vida biológica. Quando Deus sopra sobre ele, ele passa a ter psique, ele passa a ter dentro dele um centro de comando da sua vontade, da sua inteligência, das suas emoções, que vão interagir com o nosso organismo, porque nós temos também a parte dos nossos órgãos, dos nossos sistemas responsáveis também pelas nossas emoções. E então Deus sopra o Espírito do próprio Deus na vida do homem, e o homem então recebe o Espírito. Então o homem passa a ser uma tríade: corpo, alma e espírito. Existem escolas de teologia, escolas filosóficas, que apontam apenas uma díade, ou seja, dois, corpo e alma, considerando que a alma e o espírito seja apenas uma coisa. Nós entendemos que a alma é diferente do espírito. Então, corpo, sede das emoções; alma, sede dos nossos, corpo, sede dos nossos sentidos, da nossa vida biológica; alma, psique, sede das nossas emoções, vontade e intelecto; e espírito, pneuma, sede da revelação de Deus, do caráter do próprio Deus impresso em nós. Tá? Aí está formado a tríade perfeita, O homem, nessas três dimensões, é um ser perfeito. Ele está de acordo com a vontade de Deus. Ele está operando dentro da vontade de Deus. Até que um dia, infelizmente, o homem peca. O homem cai em pecado, naquela cena triste da história da existência humana, quando Eva, seduzida pela serpente, cai em pecado e tenta uma espécie de controle da sua vida e de independência de Deus, quando aceita a proposta da serpente, e Adão segue a voz da sua esposa. Na queda aparece um quarto elemento na história do homem. Não estou dizendo que o homem é uma tétrade, o homem continua sendo uma tríade, mas existe uma operação que se chama carne, ou natureza caída, natureza pecaminosa. É algo que não existia no homem, que é a carne, que nós chamamos no grego de sarx, que não é a vida biológica, ainda que a carne opera pelos nossos sentidos, nas nossas emoções e no nosso intelecto, para tentar dominar a nossa vontade. Então, vocês estão entendendo? Estou indo muito... Tá tranquilo, né? Então, essa natureza pecaminosa que se instala no homem é que conduz o homem, ao dominar a vontade do homem que está na sua alma, é que conduz o homem a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus, então, para organizar o homem, e especialmente os seus filhos, ele então institui, e chega um tempo que ele precisa colocar uma espécie de regulador, e esse regulador foi a lei. A lei então passa a regular, através dos profetas, através dos reis, através dos patriarcas, através da liderança dos sacerdotes. Então passa, de alguma forma, a liderar o homem para que controlasse os seus impulsos e a sua maldade, patrocinada pela sua natureza pecaminosa. Infelizmente, percebe-se que a lei não dava conta, que os homens não tinham condições de responder à lei de forma perfeita. É por isso que na plenitude dos tempos vem Jesus. E aí ele vem para cumprir toda a lei, para abrir uma porta, abrir uma janela chamada graça. Nesse tempo, então, a graça se manifesta em Cristo Jesus,
e aí ele envia, depois que é assunto aos céus, o Espírito Santo, que vai operar em nós para controlar a nossa natureza. E aí se estabelece esses dois tipos de vida. Ou eu vivo na dimensão do Espírito Santo, no controle do Espírito Santo, e permito que a minha alma, a minha vontade seja dominada pelo meu espírito, cheio do Espírito Santo, ou o meu corpo seja dominado pelos meus desejos, pela minha carne, e consequentemente domine a minha vontade. Deu para entender? Então o cerne da questão aí é tanto a carne como o espírito desejam dominar a minha vontade. O meu espírito deseja dominar a minha vontade para agradar a Deus. A minha carne deseja dominar a minha vontade para satisfazer os prazeres do mundo e, consequentemente, ao diabo. Nesse momento, a gente precisa entender como o Espírito Santo vai interagir com o meu espírito para me levar para essa dimensão. E é isso que a gente vai mergulhar. Nós falamos então aqui que essa natureza pecaminosa, ela age com uma lei espiritual, assim como a lei da gravidade, que nos empurra para fazer aquilo que não agrada a Deus, para o pecado. Porém, a segunda lei é a lei do Espírito da vida. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então essa lei gravitacional do pecado, da morte, que me empurra para baixo, foi superposta, sobreposta pela lei do Espírito da vida. Então, assim como a lei da gravidade existe, outra lei que consegue sobrepujar essa lei vem. Ela se instala, ela se estabelece. Um exemplo que podemos citar, contrária à lei da gravidade, são as leis da dinâmica usadas na aviação, por exemplo. Veja quantas toneladas de metal amontoadas em um só corpo. O avião consegue voar em plenas alturas. Parece difícil acreditar que ele consiga alçar voos e permanecer no ar por tanto tempo. Vemos que existe uma outra lei aqui atuando sobre o avião, a lei da aerodinâmica. Se nós tivéssemos aqui um físico, não sei se o Davidson estaria por aí com a lei, mas para explicar essa lei da aerodinâmica, mas é só para a gente entender como é que o avião consegue planar, consegue voar, alçar voos. A lei da aerodinâmica é que mantém o avião no ar. Mas espere, onde foi parar a lei da gravidade? Ela continua operando, porém há uma lei superior a ela que faz com que o avião permaneça no ar, como uma espécie de pista de ar que é colocada para o avião deslizar e voar. Claro que eu não sou especialista nisso, não vou. Isso é apenas um símbolo. Mas para a gente entender que existe uma outra lei, que é a lei do Espírito da vida, que enquanto a lei da gravidade do pecado está nos puxando para baixo, existe a lei de vida vinda pelo Espírito Santo. Deixa eu ouvir o Davidson. Explica para a gente rapidinho, não precisa ser muito longo, de forma mais clara, como é que funciona a lei da aerodinâmica aí para os aviões, Davidson. Existe uma teoria, né, que ela é aplicada na aerodinâmica, e que essa teoria ela é aplicada justamente na asa do avião. Perfeito. Se você observa, na parte da frente existe uma parte mais larga e na parte de trás existe uma parte mais estreita. Então digamos que quando aquela asa, isso fica na asa, quando a asa ela corta o ar, né, que é primeiro a movimentação horizontal se dá pela turbina, certo? Sim. A asa ela vai cortar o ar. Quando essa massa de ar que ela é cortada, imagine um ponto, ela é cortada bem na parte mais grossa, essa massa de ar ela se divide e uma parte vai por
por cima e outra parte vai por baixo. Vamos entender assim. Como a parte de cima ela vai passar como se fosse uma montanha, vai ter que percorrer uma parte mais longa, então essa parte mais longa que a massa de ar vai ter que percorrer para se encontrar com a outra parte do ar que foi por baixo, ela vai ter que percorrer uma velocidade maior. Então entenda, vem uma massa de ar, ela se divide, uma parte vai por cima e outra parte vai por baixo e se encontra no final da asa, quando ela corta o ar. Então, o que eu quero dizer com isso é que a parte de cima ela vai ter uma velocidade maior. Existe uma teoria chamada de Bernoulli que diz que quanto maior a velocidade, menor é a pressão. Então, em cima da asa, a velocidade ela é muito alta em comparação a de baixo. Como a velocidade é alta em cima, a pressão é baixa. E embaixo da asa, a pressão ela é maior que a pressão de cima. Então, como a pressão de baixo é maior que a pressão de cima, devido a essa aerodinâmica, a pressão atmosférica empurra a asa do ar para cima, garantindo essa sustentabilidade. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. É exatamente, e é interessante porque o que vem aqui... Quer falar mais alguma coisa? Não, tá tudo ok. Né? Não, perfeito então. Até porque, olha só o próximo slide aí, só para você ver o quanto é importante essa interação. Se o avião perder qualquer característica importante para que a lei da aerodinâmica atue nele, como por exemplo, perder uma asa, ele vai começar a cair. Porque ali existe todo um desenho, toda uma engenharia, não é? Como nós ouvimos aqui do especialista, né? Toda uma engenharia que não é algo que funciona do nada, não é uma mágica, existe leis operando ali, não é? Então, como por exemplo, perde uma asa, é lógico que ele vai começar a cair, ou então ele vai entrar, eu acredito que em parafuso, sei lá. Provavelmente, isso vai provar que a lei da gravidade continua operando, assim é a lei do espírito da vida. É uma lei superior à do pecado e da morte. Essa lei nos foi dada pelo Espírito em nós. Veja o que Paulo diz: aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui há uma interação da aerodinâmica, do desenho do avião, de toda a engenharia do avião, quando se pensa nesse formato, em toda essa aerodinâmica, nas asas, a parte da frente maior do que a como se fosse um pequeno cone, né, afinando para trás, tudo isso aí tem uma interação com a massa que ele vai cortar. Então, se a gente pensa dessa forma, nós vamos ver que em nós, como servos de Deus, nós precisamos condicionar a nossa aeronave, que é a nossa própria vida, às leis da vida do Espírito Santo de Deus. Qualquer falha, qualquer erro, qualquer descuido com a nossa vida, com o nosso modo de viver, vai comprometer, e o que vai agir, operar e sobrepujar a nossa vida é a lei da gravidade no sentido espiritualmente falando, puxando-nos para o pecado. Então, Romanos 8, 11 a 13 diz: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então veja que essa operação de Deus em nós é para que nós estejamos frequentemente adaptando a nossa aerodinâmica ao sustento e às leis do Espírito Santo de Deus, subjugando as nossas próprias vontades, o nosso próprio querer ao querer de Deus. Então, a lei da vida, que é a lei do Espírito da vida, se manifesta quando abdicamos das nossas próprias vontades, inclusive as coisas boas de nosso caráter natural, e dependemos de Deus para qualquer manifestação de obediência.
Muitos de nós somos mansos por natureza, mas essa mansidão da velha criação, e isso para Deus nada vale. Então, essa característica de ser manso pode ser apenas uma característica da personalidade da pessoa. Isso não coloca ela numa posição de que ela é melhor do que ninguém. Mas é justamente a mansidão produzida, inclusive pelo fruto do Espírito que estudamos na semana passada, que é a operação da lei do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, a lei do Espírito, ela vai operar em nós, ela vai agir em nós, no terreno da dependência irrestrita a Deus. Se entregamos a nossa vida a essa lei, teremos menos consciência da lei velha, que embora continue a existir, já não nos governa e já não somos presa sua, pois morremos para essa lei. Ou seja, nós sobrepujamos a essa lei. Nós entramos na lei da aerodinâmica. Então chamaremos aqui a lei do espírito da morte, ou a lei da morte, da carne da morte, como a gravidade, e a lei do espírito de vida como a lei da aerodinâmica. Olha só como isso é importante. É uma lei espiritual, é vivermos numa outra dimensão, num outro formato, num outro modo, e a gente se colocar, né, nessa massa poderosa chamada Espírito Santo de Deus, seguindo a vontade de Deus em profunda dependência. A nossa forma de viver nesse mundo será diferente. A nossa forma de nos conduzir, de nos relacionar aqui neste mundo também será diferente. Como trataremos os outros, como viveremos a nossa fé, como desenvolveremos a nossa comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos, seguindo essa lei do Espírito da vida. Cheios do Espírito Santo, cheios da sua presença. Isso nada mais é do que andar no Espírito. Eu até diria planar no Espírito Santo. Não é? Viver nessa dimensão de vida que o Espírito Santo propõe para todos nós. E aí precisa entender que, antes de mais nada, andar no Espírito não é um trabalho, é um andar, é um viver. Não é um esforço opressivo e infrutífero. Nunca foi o propósito do Senhor que as pessoas, ao passarem pela porta do reino da graça, se detivessem na batente da porta e ficassem ali parados. Deus sempre desejou uma vida mais profunda para nós. Tem gente que aceita a Cristo, tem os seus pecados perdoados, começa a se relacionar com Jesus, mas é como se ficasse no batente da porta, ficasse só lá na soleira, quando tem muito mais. Meus queridos, tem muito mais. Você pode ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus mais profundo. Deus é real. Deus é real. Talvez o que mais hoje a igreja esteja necessitando é de voltar para essa dimensão. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja? E eu falo na igreja mundial, mas vamos pensar na igreja da nossa nação. A igreja está operando nas leis humanas, nas leis naturais, consequentemente usando estratégias e armas naturais. A igreja esqueceu da sua potência de vida espiritual, dos seus recursos inegociáveis, que são recursos espirituais. Talvez a igreja esqueceu que nós não somos uma instituição simplesmente social, econômica e política deste mundo, mas que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um corpo cujo cabeça é Cristo, e a vida que em nós opera, o que em nós deve operar, é a lei da vida do Espírito, ou do Espírito da vida. A igreja precisa voltar para isso. Quantas vezes eu me vejo desafiado, especialmente nos dias que vivemos, pessoas cobram
Ivaldo, e qual é o teu posicionamento na situação que o Brasil está vivendo? Por que tu não te pronuncias? Por que tu não falas? Por que tu não escolhes um lado? Por que tu não defendes isso ou aquilo? Porque, sinceramente, querido, o que Deus tem trabalhado na minha vida e no meu coração é que eu sou o pregador do Evangelho de Jesus. Que eu devo anunciar as boas novas. Quando eu anuncio as boas novas, se elas contrariam lado A ou lado B, aí é outra história. Mas eu permaneço pregando o Evangelho e defendendo a causa do Evangelho, não com armas que são usadas para defender bandeiras, mas pelo Espírito Santo de Deus. Se a igreja entender essa lei que opera nela, a igreja vai romper e vai voar muito mais alto. Vai muito mais alto. É como se nós estivéssemos aqui seguindo a aula, a pocket aula aqui do Davidson, sendo levado por baixo, né, por essa massa mais densa, né, consequentemente mais lenta do que a que está em cima, né, e a gente está sendo levantado para lá, olha, para chegar mais próximo a uma interação de Deus com a nossa própria vontade, dedicada, consagrada ao Senhor. Então, quem fica só na batente, só na soleira da porta, não experimenta coisas tão profundas que nós temos no reino de Deus. Quando Jesus, no ensino do monte lá, se referiu à porta estreita, ele também falou de um caminho apertado, sim, estreito. Antes de subir ao céu, Jesus nos deu uma ordem lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Ele não ordenou apenas que fizessem discípulos, isto é, que introduzisse as pessoas no reino da graça, mas também salientou a necessidade de ensiná-los a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Este é o caminho, aprender a viver conforme Jesus ensinou. Esta é a lei e é essa a ajuda e o auxílio que o Espírito Santo de Deus nos dá. Amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, fazer o bem aos outros como Jesus assim o fez, apontar o caminho da vida eterna como Jesus apontou. Esse é o princípio, essa é a lei, esse é o caminho. Andar no caminho de Deus é andar no Espírito e é abandonar a velha e vã maneira de viver. 1 Pedro 1,18. E aprender com Deus como Ele quer que vivamos na terra. Ele quer nos ensinar todo o seu conselho. Isto quer dizer que o conselho de Deus não é algo interminável e cheio de divagações, mas sim um corpo completo de verdades objetivas que Deus quer que apliquemos em nossas vidas. Vamos ler Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o apóstolo Paulo ensinou todos os conselhos e desígnios de Deus, e vem Pedro e nos fala que todo o legado que nós recebemos segundo a carne, nós fomos chamados para rejeitar, para viver um novo tipo de vida, uma nova maneira de viver. Andar no Espírito, aqui em segundo lugar, implica em sujeição a Ele. Devemos estar sujeitos ao Espírito. As prioridades da minha vida devem ficar com Ele. Devemos estar sujeitos ao Espírito. As prioridades da minha vida devem ficar com Ele. Devo entender que eu não tenho e devo prioridades espirituais. Se eu não tenho as minhas prioridades espirituais, eu preciso construí-las.
porque o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Se eu sou uma pessoa de prioridades terrenas e materialistas, se mais importante para mim é o dinheiro e a fama, a posição e o reconhecimento social, em tudo isso então deve ser crucificado, deve ir à cruz. Isto tem que acabar. Toda a prioridade na minha vida pertence a Deus. Que difícil é isso. Que difícil. Nós já falamos sobre isso nas disciplinas espirituais, na disciplina da simplicidade. Não é fácil. Eu falo aqui com pessoas de todas as idades, com gente que está entrando para a vida profissional, saindo de faculdade, entrando para a vida profissional, gente tentando construir um negócio próprio, um empreendimento próprio, gente tentando construir uma carreira, aspirando e desejando coisas, né, que são deste mundo, riquezas, patrimônios. E não é fácil. Mas quando a gente começa a mergulhar a vida em Deus, quando a gente começa a viver pelas leis do Espírito da vida e começamos a andar segundo o Espírito Santo de Deus, aí todas essas coisas perdem o valor. Não estou dizendo que elas não são importantes, eu estou dizendo que elas não ganham status de prioridade na vida da gente, porque a nossa prioridade passa a ser o Senhor e a sua vontade. Infelizmente, essa é uma dimensão de vida muito distante. Inclusive, esta é a lição que a gente vai trabalhar na próxima segunda-feira. Nós vamos falar sobre a dimensão do Espírito Santo, vivendo na dimensão do Espírito de Deus. Mas por aqui já dá para a gente entender. E eu sei, eu posso falar sobre isso, gente. Você está diante de alguém, de um homem já de mais de 50 anos. Como diz o salmista Davi: fui moço, agora sou velho. Mas na minha juventude, com apenas 15 anos, quando me converti, busquei uma dimensão de vida muito profunda em Deus e uma entrega absurda, onde para mim tudo mais perdeu o valor, perdeu o sentido. Passei a caminhar nessa dimensão de vida de oração e vida intensa de oração, e eu abri mão de outras coisas e passei a viver para o Evangelho. Chega um momento da vida que a gente começa a perceber: poxa, agora eu tenho família, agora eu preciso construir alguma coisa porque eu vou ficar velho, e aí? Só que quando você começa a se afastar do centro da vontade de Deus, que essas coisas começam a assumir uma importância que está acima do que ela deveria ter, aí a gente começa a se distanciar do centro da vontade de Deus, e aí a lei da gravidade do pecado começa a nos sugar. A gente começa a se afastar. A gente acha que o mais importante é comprar a melhor casa, é ter o melhor salário, a melhor renda, o melhor recurso guardado lá no banco, a melhor reserva, e aí aparecem os famosos coaches e treinadores e empreendedores falando de mente milionária, de mente que deseja construir, de mindset, de mindfulness, de mente de empreendedor, enfim, aparecem todas essas coisas e começam a seduzir a gente. Quando de repente o Espírito Santo de Deus vem e diz: ei, peraí, o que é que você quer? Que riqueza você está buscando? Que satisfação de vida você quer? Você não prefere uma satisfação de vida onde você esteja pleno e realizado na minha vontade, no meu querer? Sabe por quê, queridos? Porque tudo isso é futilidade. Tudo isso passa. A glória dos homens e do mundo passam. Tudo passa. Mas quando você tem um coração cheio do Espírito Santo, por mais que as pessoas que você encontra aí no seu entorno, e a gente encontra muita gente com mente de tudo quanto é tipo. Vocês encontram os intelectuais, os científicos, os ateus, os sociólogos progressistas, os pastores progressistas, você encontra aí os filósofos,
você encontra os filósofos de vitrines, você encontra pensadores, você encontra pseudos intelectuais, às vezes pessoas que estão no primeiro semestre da faculdade, que leram um livro do Karl Marx ou do Schopenhauer, eu leio um livro do Hegel e já acha que vai pronunciar algumas frases de efeito desses pensadores, sociólogos, filósofos, teóricos, e já são intelectuais e já podem questionar uma história que tem já mais de 2.000 anos. Isso no sentido bem da vinda de Cristo, que impactou milhões de pessoas durante séculos, que transformou pessoas simples, pessoas totalmente desqualificadas no sentido da sua intelectualidade humana, mas que se transformaram em grandes arautos, em grandes pregadores do Evangelho, transformando cidades inteiras, nações inteiras, gerações inteiras. Como se questiona isso? Quando a gente começa a mergulhar em Deus e o Espírito Santo começa a atuar na vida da gente, que a gente começa a andar nos passos e pelos princípios dessa lei do Espírito da vida, a gente vê, eu, por exemplo, às vezes ouço homens intelectuais e às vezes dá vontade de rir, de ver quanta arrogância tola, quanta bobagem, né? E não tenho nenhum problema de dizer, eu creio num Deus real, num Deus vivo, ainda que eu possa parecer para aquelas mentes pseudo-intelectuais que isso é uma alienação, que é uma tolice, eu não tenho nem um pouco de constrangimento, porque a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, ele diz, porque a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Você está entendendo? Que é para essa dimensão que Deus quer nos levar. A vocês que são aspirantes, a vocês que são da EDL, é para essa dimensão. Não dá para atuar na pregação do Evangelho e no ministério seguindo as leis do pecado, a lei da morte, mas é segundo a lei da vida, do Espírito de vida, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, com um olhar, com os olhos abertos para nós entendermos, enxergarmos e sermos levados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos então essas duas leis, nós vimos o andar no Espírito e, para encerrar, o encher-se do Espírito. O batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo. Há duas palavras diferentes no Novo Testamento grego que são traduzidas para o português da mesma forma, porém descrevem experiências distintas. Uma é pimpleimi, que aparece lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 15. Em João, que aparece em João Batista, no caso. Lucas 1,41, que aparece lá em Isabel. Lucas 1,67 e 68, que aparece em Zacarias. Atos 2, 3, 4, que aparece lá no Pentecostes. Atos 4,8, que aparece em Pedro. Atos 4,31, que se manifesta com os discípulos. E Atos 9,17, que aparece lá em Paulo, assim como Atos 13, 9 a 11, também em Paulo. Essa palavra, pelo contexto que é usada, dá a entender que é um enchimento momentâneo, um sopro, uma capacitação momentânea para cumprir uma determinada obra. Dá a entender que antes não estava cheio. Tem mais a ver com o batismo com o Espírito Santo, que nos dá poder. É uma manifestação do Espírito Santo em nós, nos enchendo, nos fazendo transbordar e nos capacitando para uma obra específica. A outra palavra é pleios, que aparece nos textos lá de Lucas 4:1, em Jesus, Atos 6:3 com os diáconos, Atos 7:55, Estevão
né, em Atos 7:55, em Barnabé, lá em Atos 11:24, em Efésios, ali em 5:18, nós vemos aquela ordem bendita para que sejamos cheios do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui não é uma experiência momentânea, é uma continuidade. Não está relacionada com a obra, com uma ação na obra de Deus, e sim com a vida. Portanto, queremos tratar dessa experiência subjetiva de encher-nos, ou de se encher do Espírito Santo. A gente precisa, inclusive, ler aqui, eu vou ler alguns textos para vocês, mas só para a gente entender, quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios 5:18, diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele está usando um verbo no sentido contínuo, no tempo contínuo, e de vos enchendo do Espírito Santo, e a palavra aqui é pleiros, de plenitude, de ser pleno, não para uma ação, mas para a vida, para viver nessa dimensão. É o texto que a gente leu: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí, como a gente pode se encher do Espírito? Agora eu vou ter que correr. Primeiro, falando entre vós, a primeira coisa que devemos saber é que isoladamente não conseguimos ir muito longe. Veja que o texto diz: falando entre vós e não sozinhos. É comunhão, é envolvimento com outros irmãos. Se você está se ausentando da igreja, do convívio com os irmãos, do convívio com pessoas cheias do Espírito Santo, a tendência é você ir se esvaziando, se desanimando, se enfraquecendo. Sempre dando graças a Deus por tudo é outra forma. Devemos manter uma atitude de louvor e gratidão, um coração grato, cheio de expectativas pela vontade de Deus, acreditando que tudo que acontece conosco é produto e patrocínio da vontade poderosa do nosso Deus. Sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, quando nos esvaziamos de nossas defesas e orgulho, Deus pode então encher-nos com seu Espírito. Nesse assujeitamento, nessa entrega dentro do corpo de Cristo, onde eu me sujeito ao pastorado, onde eu me sujeito à liderança, onde eu me sujeito à palavra de Deus, às orientações daqueles que me pastoreiam, eu começo a viver. E aí já não sois mais guiados pela lei, já não estáis mais debaixo da lei, mas sois guiados pelo Espírito. E se vocês são guiados pelo Espírito, o que opera em vocês já não é mais as obras da carne, a prostituição, a lascívia, a glutonaria, a luxúria, a devassidão, as contendas, mas sim o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Ou seja, não há lei alguma, não há lei da gravidade, não há lei da termodinâmica, da aerodinâmica, não há. É o Espírito Santo de Deus trabalhando e nos enchendo, sujeitando-vos uns aos outros. Amém e amém.